Começa agora, programa Aqui-Show na Rede, o ponto de encontro da aquicultura brasileira. Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. E aí, Marilza? Tudo bem? Vixe, como é que tá? Demais. O programa hoje promete, hein? Choveu nesse dia, né? Tá bom. Eu, Silvio Romero, aqui hoje, grande consultor da atividade, né? Graças a Deus. Vamos que vamos. Pessoal, então temos uma introduçãozinha aí. Protesto no Chile pode causar o desabastecimento do salmão, né? Tá preocupante a questão do Chile, né? A terceira cúpula Brasil e Noruega, né? A FENACAN aí, o Fábio Súcio mandou para nós aí um videozinho da FENACAN. Peixe no prato aí, que é uma ação do Leoci lá do Amazonas, né? Parabéns, né? E a questão dos peixes que não estão contaminados com óleo, o estudo que mostrou que realmente não tem contaminação nenhuma até agora, graças a Deus, né? A série Aquicultura Passo a Passo aí, que está escavado com o nosso amigo Leonardo, do Estúdio de Pesca, dentro da rede, fora da rede, vixe, polêmica à vista. Entrevista aí com o Silvio Romero, né? Uma celebridade aí também do mundo aqua, né? O desafio do peixe aí com o Ramon Amaral, que atendeu o desafio lá do Zanolo, né? A agenda de cursos e eventos, e voltamos já aí depois da publicidade. Até já. Estamos apresentando Aqui-Show na Rede, num oferecimento... Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União, Peixe SP. Desde 2004 atuando pela consolidação da aquicultura brasileira. Você que participa da cadeia produtiva do pescado e quer ter uma atividade forte, representativa e atuante na estruturação, organização e desenvolvimento do setor, associe-se na Peixe SP. Peixe SP, trabalhando sempre pelo fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Seja um associado. Show Brasil, agora com o pé na água. Venha viver essa emoção às margens do reservatório do Rio Paraná, surpreendendo e inovando a cada ano. 11ª edição de 26 a 29 de maio de 2020. Aqui-Show Brasil, o ponto de encontro da aquicultura é aqui. Estamos apresentando Aqui-Show na Rede. É isso aí, pessoal. Voltamos aqui de novo, ao vivo e a cores. Em cores. Você não fala preto e branco, você fala em preto e branco. Eu sou meio caipirês, né? Não, mas a gente precisa preservar a língua portuguesa. Lógico. Bora, filha. Vamos lá, protestos no Chile podem causar falta de salmão no Brasil, né? Emerson, esse negócio tá grave, viu? Já tem 1 milhão de peixes jogados fora. Aqui nós fizemos uma reportagem que a revista Seafood Brasil tá fazendo. Essa é a nossa base aqui dessa matéria, né? E tá muito complicado porque isso está interrompendo a cadeia de logística. Está no 27º dia de protesto hoje, né? E é assim, a gente entende a necessidade de manifestação, isso é livre e tudo mais, já fizemos, participei e tudo mais, mas é complicado quando ela atrapalha uma cadeia produtiva, né? Porque isso pode... O prejuízo é muito grande, né? Exatamente. O prejuízo lá e o prejuízo aqui também. Né?
E aí os portos também estão tendo interrupção, e isso é muito sério e vai causar o quê? Elevação de preço, né? Então o brasileiro que gosta de comer um salmãozinho aí... Come tilápia. Come tilápia, exatamente. A gente tem que ficar triste, mas lamentamos, pero no mucho, né? Na verdade, enquanto uns ri, outros choram. Outros choram. Assim. Choramos muito há pouco tempo, né? Agora a atividade está se recuperando, mas tem essa situação aí muito complicada de que os protestos que são por conta do governo, né, podem prejudicar ainda mais a cadeia. Nós estamos com as tensões da América Latina muito grande, né? E isso é preocupante, porque nós estamos num país aqui também que está um pouco complicado. Nós estamos aí precisando realmente tomar cuidado, né? Pois é, mas então a notícia está dada, preparem-se aí os comedores de salmão, passem a consumir a tilápia, que é um peixe produzido no Brasil, daqui, saudável e tudo mais, né? Mas um salmãozinho de vez em quando, um ceviche misto, né, com salmão com tilápia, fica muito bom, e a gente vai ter provavelmente que pagar mais caro por conta disso, né? Infelizmente. Infelizmente. Então sigamos aí com a nossa pauta. Terceira cúpula Brasil-Noruega. Vamos lá, o Brasil está se aproximando da tecnologia norueguesa. Pois virão na AquaShow Brasil 2020. Inclusive, eles têm um feriado lá nacional, que é o Corpus Christi, sei lá, é um feriado muito importante na Noruega no dia 17 de maio. E as datas do evento, né, aqui, a gente sempre coincidia e tinha dificuldade. Agora nós jogamos pro final de maio. Final de maio. Final de maio, mais perto de junho. E os noruegueses poderão estar, e aliás já estarão, já tem uma confirmação disso, na nossa AquaShow Brasil 2020. Solta o Francisco Medeiros aí, presidente da Peixe BR. Falando da cúpula, terceira cúpula Noruega, Brasil-Noruega. Boa noite, tivemos hoje aqui em São Paulo, na sede da Fiesp, o terceiro encontro entre as empresas da aquicultura da Noruega e as empresas brasileiras. Nesse terceiro encontro já tivemos uma participação expressiva do setor, praticamente o dobro do público do ano passado, mais de 120 pessoas interessadas em firmar parceria com a indústria noruega através da Norway Innovation, que é uma agência de inovação do governo na Noruega, que tem trabalhado junto com a indústria no Brasil no sentido de melhorar a nossa competitividade através de tecnologias que proporcionem que cada dia mais a gente consiga produzir mais com menos. Esse ano nós já tivemos inclusive a apresentação de 2 cases, que são 2 convênios que foram firmados ano passado com o Grupo Âmbar Amaral e da Piscicultura Cristalina, e esperamos para o próximo ano um número mais expressivo de empresas com esse tipo de convênio que possa efetivamente trazer resultados positivos. Foi muito positivo, uma participação expressiva, e a gente espera que durante o ano, isso aí é fundamental, todo empresário do setor desde a produção, a genética, indústria, que queiram firmar essa parceria, pode entrar em contato diretamente com a Peixe BR, que a gente faz a aproximação com a Norway Innovation no sentido de resolver alguns gargalos tecnológicos que nós temos. Muito obrigado e parabéns mais uma vez aí, esse negócio tá ficando bom, hein? Francisco, estamos trabalhando, estamos fazendo aí, né, Marisa? Tentando fazer o melhor possível. Ninguém não tem curso desses negócios aqui, ou se tem a gente não fez, né? Mas a gente está fazendo. Tá aprendendo na raça. Não, parabéns, Francisco, aí pela realização do evento. O secretário Jorge Seife esteve lá, ele gravou agora no finalzinho da tarde um vídeo falando para todo o Brasil, né? Inclusive com o embaixador da Noruega. Acho que é isso, eles têm uma tecnologia que nós precisamos adaptar, copiar, enfim, o que for bom, o que não for aplicável aqui a gente, né, copia e adequa. E parabéns, Francisco, pelo evento, parece que foi um sucesso mesmo. E nós temos aí agora também o Fábio Súcio falando um pouquinho do FENACAN. Outro evento importante da aquicultura nacional, da né? Carcinocultura e aquicultura. Vamos lá, Fabinho. Olá, Emerson. Olá, Marilza. Diretamente aqui da FENACAN 2019, passando as minhas primeiras impressões do evento. Ontem tivemos a abertura, um auditório grande e repleto, completamente lotado. Então, sinal que o setor está aquecido, os expositores estão bastante animados. Na parte de simpósios, aqui o evento é dividido na parte de aquicultura e a parte de carcinicultura.
Na parte de carcinicultura, os temas tradicionais, principalmente como conviver com a mecha branca, isso é algo que acaba predominando as palestras, né? Ainda com destaque na parte de carcinicultura, a criação de camarão marinho em água salinizada, né? Especialmente aí no sul e no sudeste. Isso, como eu já vi na programação, vai ser um dos destaques do evento, tá? E na parte de piscicultura, destaque para a produção de tilápias, né? Produção de tambaquis, também vamos ter temas como a produção de pirarucus, de modo geral contemplando todas as principais espécies criadas na nossa aquicultura, ok? Eu vou mantendo informados aí, acompanhe também no canal #VaiAqua as informações diretamente aqui da FENACAN 2019. Um forte abraço a todos, até mais! Sempre sucesso, um grande evento, né? Parabéns ao Itamar, parabéns à BCC, todos os organizadores da FENACAN. Infelizmente a gente não pôde estar lá com o programa esse ano. Mas o ano que vem nós vamos. O ano que vem nós vamos estar lá ao vivo lá. Com a nossa equipe de peso aqui, Marisa. Não é? Em quilos dá uns 250, não dá? Dá mais, né? Dá. Só eu já dou 10 arroba quase. Mas o Pirolo, o Lucas e eu, enfim. Vamos parar de brincadeira e vamos falar sério. Olha que beleza de ação que o pessoal de Manaus, lá no bairro João Paulo, da Zona Leste, fez. Quer peixe barato? Aqui tem. Peixe no prato, Peixe chama no prato. O projeto aí, o programa, né? Olha só, Emerson, ele aconteceu dia 12, ontem, né? Lá no bairro São João, em Manaus. É a segunda edição e foram mais de 10 mil peixes e mais de 1.500 sacolas de verdura. Ó, dá peixinho e verdura ainda? E olha o preço disso. 5 sardinhas, R$2. 3 tambaqui curumim, R$5. Uma sacola de verdura, R$1. Então o cara com R$8 faz a leva, feira. Leva a mistura pra semana toda aí. Não sei, porque são 5 sardinhas, né? Sardinha 3 tambaqui curumim, né? Tambaquizinho. Mas dá pra mas por uma refeição pra família. Faz que nem nós antigamente, você passava só o garfo, cheirava e... Aí já faz um caldinho de peixe lá com uma farinha. Olha que ação bonita. Isso é que eu falo de popularizar o peixe, que é uma ação que a gente precisa fazer em tudo quanto é canto desse Brasil. Precisa multiplicar isso. Precisa multiplicar. Parabéns, Leoncido, Sebrae Amazonas lá e toda a equipe que vem fazendo esse trabalho. Os doadores também de peixe, quem patrocinou isso, que praticamente nem a preço de custo não é uma doação. É fantástico. E vamos mandar aqui um abraço para os nossos acompanhantes aqui da live, né? Curta e compartilha a nossa live aí pra gente chegar aí, né? A todos, né? O Ico, o Júlio Marcos, o Elton, né? O Giovanni Lemos e as minhas garopas. As garopas sexta-feira tá aí. Vambora, Liliane Mendes, né? O Ayrton Galdino, né? Então, pessoal, vamos lá. Começando agora também, né, Marisa? O próximo tema agora é aquele estudo, né? Aquele impacto ambiental muito grande que teve no Nordeste com aquele vazamento de óleo. Né? Então, essa semana saiu o resultado dos estudos aí que... Importante essa notícia que mostra efetivamente que os pescados, né, lá do mar não estão sendo atingidos, enfim, não tem problema nenhum, podem ser consumidos. E eu acho que nós que somos da cadeia, né, a gente tem que divulgar essa notícia aí, porque é importante as pessoas propagar, porque exatamente. Tem todo esse falatório em cima dessa mancha de óleo que pode ter contaminado o pescado, né, os crustáceos, e graças a Deus o peixe até agora não encontraram nada. Ele tem mecanismos de defesa, né, que realmente não tem são mecanismos sensoriais que desvia do corpo estranho ali no universo, né? Então, E a limpeza foi muito grande, né, cara? O processo de limpeza também está sendo muito rápido nas praias. Né? O Exército levou lá não sei quantos mil homens para fazer esse processo de limpeza. Junto com os voluntários e prefeituras municipais, defesa civil e todo mundo que trabalhando lá, parabéns. Né? E espero que realmente esse problema seja resolvido o quanto antes e o culpado seja punido, porque é muita irresponsabilidade, né? Muito Acho grave. Que não tem um desastre ambiental nessas proporções no mundo, né? Nem aquele do Golfo do México. Na verdade, a gente tem que começar a analisar isso de uma maneira diferente, né? Aprender com as lições, né? Porque o Brasil não estava preparado para esse desastre, acho que nenhum país do mundo está preparado. Nenhum país, com certeza. Mas com certeza agora a gente está muito mais preparado para possíveis desastres em qualquer outra área, não só com derramamento de petróleo, mas é preocupante porque acaba impactando muito no pescado, né, que é um grande diferencial do Nordeste para turismo, para pescadores, e a gente precisa realmente agradecer e torcer para que não ocorra mais. Exatamente.
E vamos então agora para a nossa série aqui, Aquicultura Passo a Passo. O Léo hoje está ensinando a fazer calagem de viveiro escavado. O Léo é um excelente técnico do Instituto de Pesca. E pode soltar o vídeo, Rodrigo, por favor. Marisa, boa noite, Emerson, boa noite, ouvintes do AquiShow na Rede. Hoje nós vamos dar seguimento ao quadro aí de piscicultura. Nós vamos falar um pouco de calagem, adubação e a soltura de larvas do viveiro. Com a safra chegando, o que nós temos que fazer? Baixar o viveiro, deixar esse viveiro de 5 a 7 dias expostos ao sol, até que comecem as rachaduras no fundo do viveiro, e aí sim fazer uma calagem. A calagem, eu utilizei a calagem que vocês vão ver no vídeo, foi preconizada por Fernando Kubica. Eu não vou me ater aqui às quantidades, mas para que vocês saibam como eu me baseei. Após um dia de calagem, eu fiz uma adubação com superfosfato simples, ureia e farelo de arroz. E coloquei o viveiro para encher. Vocês vão ver uma imagem de um cano sendo abastecido. E é muito importante que se destaque 2 pontos. O primeiro, na hora de encher o viveiro, é colocar uma tela protetora para evitar a entrada de ovos, larvas e outros peixes invasores. E colocar uma pedra logo abaixo, onde acaba tendo a caída de água, para evitar com que ocorra uma erosão no fundo do viveiro. Então eu fiz 5 dias exposto ao sol, de 5 a 7 dias, depois um dia de calagem, e aí eu fiz a adubação, coloquei o viveiro para encher 50% do viveiro, fechei a entrada de água e fiz a soltura das larvas, que é bem no final deste vídeo. E aí, depois de solto, eu vou deixar essas larvas aí em um período de 30 dias até virarem alevino. E o importante também destacar é que após a soltura das larvas, o viveiro seja coberto por rede antipássaros. É isso aí, Léo. Show de bola. Aprenderam, pessoal? Se não aprendeu, manda sua dúvida aí, contacte os de pesca de Rio Preto, aí, os pesquisadores. Mas é um processo simples, não tem muito segredo, mas extremamente eficiente para desinfecção e correção de solo. Né? E vamos falar do próximo quadro que o programa vai passar a ter? Vamos embora. Hã? Mais uma novidade aí, né, Marisa? Então, nós estamos começando a preparar aí um novo quadro. Sabe como é que é, gente? Falar do bonito, do que deu certo e tudo mais, é muito fácil, né? Nós estamos pensando Vai falar dos erros. Dos erros, né? Porque a gente aprende mais com erro do que com acerto. Então, nós vamos começar uma série aqui que vai chamar Quando Errei, né? Onde Errei. Onde Errei. Nós estamos colocando o nome, ajuda nós no nome. Aliás, aí, pessoal. isso foi uma sugestão de um dos nossos espectadores aqui. E achei muito legal a sugestão, o Daniel, quem mandou isso. E a gente aprende muito, porque aí, com a experiência alheia, né? Porque o sábio aprende com o erro alheio. Então nós vamos começar essa série aí, não sei se vai ser toda semana ou a cada 15 dias, mas vai ser bem bacana. Na verdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar experiências, as pessoas vão contar a experiência no que ela errou, o que deu de errado e o que ela deveria ter feito. Então, o ano passado eu fiz tal manejo que deu errado, se fosse hoje uma densidade, eu ia fazer desse jeito, dessa forma. Então, na verdade, é contar a experiência, né? E não tenha medo de contar o que deu errado, pessoal, porque errar todo mundo erra, né? Não usei o disco de sec lá. Né? Devia ter feito. Errar todo mundo erra. E a gente tem que aprender com os erros e compartilhar essa informação, que esse programa aqui é para informar realmente, né? Compartilhar o que deu errado, compartilhar os resultados positivos também, que é o mais importante. Então vai ter aí novidade no programa a partir das próximas edições aí. E Emerson, vamos falar do... Dentro da rede? Dentro da rede? Vamos lá. Notícia. Se você acertou, aqui a gente fala. No ar, dentro da rede. Boa e esperada há tempos. Esperada há tempos, solicitada há tempos. A associação tem assim uns, não sei lá quantos ofícios. Uns 30 ofícios nossos lá. Solicitando. Né, todas as associações, a Peixe BR, acho que todas as associações. A Peixe SP com certeza fez, que a gente fez, assinou, enfim, né? E agora teve a live do presidente da República em que o secretário falou, e o presidente não sabia dessa coisa, né? Então... Bolsonaro, caneta azul. Caneta, e ele não tinha informação, e vamos ver o vídeo aí, para quem não viu, depois a gente comenta um pouquinho mais. Um pequeno assunto, deixa eu ver aqui.
Que trem é esse aqui, rapaz? Você quer diminuir o imposto aí para ração, para piscicultura? O que é? Fala aí. Capitão, a nossa piscicultura tem todo o potencial para crescer e o custo do Brasil, o senhor sabe que ele é altíssimo. Então, uma das propostas, nós falando com essa interlocução com os setores, a piscicultura nos pede, né, a aquicultura, o pessoal que cultiva pescado, eles pedem uma lei de equiparação, assim como existe benefícios para o frango e também para os suínos, uma redução do PIS e COFINS. Então, nós entregamos um anteprojeto de lei para o deputado Luiz Nishimori, que está reescrevendo e vai apresentar isso na Câmara para beneficiar todos os produtores rurais. Lembrando, capitão, hoje a piscicultura também é realizada por muitos agricultores familiares que cultivam, além do peixe, outra coisa na sua propriedade. É para ser competitivo no final da linha, mas me parece, eu tomei conhecimento agora, talvez o próprio Paulo Guedes da Economia possa, via portaria, diminuir esse imposto aí, tá vendo? Tenho certeza aqui. Mas tá certo. Bem-vindo para estimular realmente quem quer produzir peixe no Brasil. Palmas para nosso secretário pela iniciativa. Você vê que o presidente não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento, e você viu que ele manda o Paulo Guedes, ver se a gente consegue, através da medida provisória e tal, e resolver o problema, né, de fato. Agora tem dois caminhos, né? Porque a reforma tributária está lá rodando. Ela pode entrar lá, e aí pode demorar um pouco mais, aí você vê, ou então pode vir já junto com uma iniciativa. Aí o projeto está com o Luiz Nishimori, que é o presidente da Frente Parlamentar da Aquicultura e Pesca. Então, seria uma notícia, nesse momento que nós estamos hoje passando com atividade, extremamente importante. E, bom, não é assunto para agora, vamos deixar passar, mas o Mato Grosso veio hoje com uma notícia que complica a situação, né? Não deu tempo de colocar no programa hoje, a gente não conseguiu pegar toda a matéria a tempo, mas tem o Fundersul lá, né? Que aumentou em 46% os repasses lá e foi aprovado hoje pela Assembleia Legislativa. Mato Grosso. E aí vai então, nós vamos ter um impacto em soja e milho aí nos próximos dias aí. Pois é. Então você tributa a produção, né? E aí é complicada essa situação, mas isso é para o próximo programa. Nós estamos falando do Dentro da Rede. Parabéns, secretário. Tomara que o presidente consiga canetar aí Paulo Guedes e cometer e realizar a justiça. Que se faça a justiça com o setor produtivo. Não queremos benefício nenhum, queremos só equiparação, isonomia nesse sentido, né? E vamos pro Fora da Rede? Mas se você errou, no ar, Fora da Rede. Fora da Rede, Emerson. Semana passada... Aliás, eu preciso falar uma coisa da semana passada do Fora da Rede. Nós tivemos aqui o Cláudio e a Cláudia, né, o nosso maricultor, o Cláudio Donê e a Cláudia Kerber, que é especialista. E aí o nosso vídeo chegou na Secretaria da Agricultura e já estão conversando os secretários lá sobre a questão... Da APA Litoral Norte. Da APA Litoral Norte, a área, né, de produção. E hoje é de novo meio ambiente no estado de São Paulo, CETESB, está uma situação muito complicada. Vamos aqui relatar o que é que foi, que aconteceu. Na verdade, vamos resumir também antes, é o seguinte, a CETESB parece que vai criando dificuldade, né, Marisa? Tá ficando impressionante, né? A gente consegue resolver uma questão, ela vem com outra barreira e parece que quer impedir que a atividade cresça no estado. Eu acho que eles deviam decretar, fazer o governador decretar que fica proibida a produção de peixe no estado de São Paulo. Só tá faltando fazer isso. Só falta fazer isso. Só falta o João Dória editar esse decreto aí. A questão é a seguinte, aqui em relação ao Comaer, né? O CENIPA lá, que tinha aquela exigência do Comaer, que tinha arquivado um monte de pedido de licenciamento, você mesmo foi aqui na região, vários e tudo mais. E muito bem, aquela exigência deixou de ser exigida, porque mudou a resolução, né? Só que agora eles estão pedindo, gente, a RT, olha, eles querem, Emerson, que faça com a RT um pedido, um plano de mitigação da produção de aves, da fauna aérea, que gerada com a RT, e o plano de mitigação, eles estão pedindo isso. Agora,
Então, assim, olha, é uma coisa de planta ou imagem aérea georreferenciada contendo a delimitação da área pretendida com as coordenadas geográficas dos vértices, a distância da referência. Então, eles estão burocratizando uma coisa que não tem fundamento legal. O Decreto Paulista de Licenciamento, que é o 62.243, o 16, que nós brigamos para fazer, nós sentamos na mesa com os técnicos e tudo mais, não exige isso. Hoje eu liguei para todas as OEMAs do Mato Grosso, do Paraná, Minas Gerais e Santa Catarina, eles não têm essas exigências que a CETESB estão pedindo. Então, assim, é para não produzir peixe no estado de São Paulo. Na verdade, vem dificultando, né? E o licenciamento ambiental de São Paulo está travado já faz uma década ou mais, né? Consegue se resolver algumas coisas na esfera federal. Aí chega aqui a CETESB, em vez de facilitar, dificulta. Então, Secretaria de Meio Ambiente, CETESB, precisamos realmente resolver, não dá mais, porque nós produtores aqui, eu me enquadro nesse campo, por isso que eu falo nós, né, estamos aí já há anos produzindo, né, buscando o direito de se licenciar, porque nós estamos fazendo isso, Marisa, faz 14 ou 15 anos que nós buscamos, sim, no meu caso aqui, nós buscamos o direito à licença ambiental, e nós não conseguimos. Não consegue, não é porque nós não queremos, gastamos dinheiro já um monte com projeto, com taxa, com protocolo, aí muda a legislação, começa do zero de novo, protocolo, esse caso da Comarges, arquivaram todos os processos, agora tem que voltar de novo com engenheiro agora, com RT, com todo um plano de mitigação de aves piscívoras, que é uma coisa extremamente complicada e difícil de fazer, porque, rapaz, vamos simplificar as coisas. O Brasil precisa de simplificação, não precisa de criar dificuldade mais do que nós já temos no dia a dia. Exatamente. Dificuldade que nem essa agora que foi aprovada no Mato Grosso hoje lá, que vai aumentar o custo de produção. Dificuldade já temos no decreto aqui já da isenção de ICMS aqui, do PIS e COFINS. Então precisamos realmente de facilitar o dia a dia para quem produz, para gerar emprego, gerar renda, né? Para o país crescer, para o estado de São Paulo se tornar uma referência cada vez maior na produção de pescado, que tem um potencial muito grande. Olha, lastimável as exigências da CETESB, que não tem fundamento legal, porque elas não estão previstas no Decreto Paulista de Licenciamento, e aí eles ficam exigindo, dificultando. Então, eu não sei, Emerson, eu acho que eles deviam emitir esse decreto, está proibido criar peixe no estado de São Paulo, pronto, acabou. Né? Porque enquanto os outros estados e a gente vai para outro canto. Os outros estados vão na contramão, facilitando, né? Não é permitindo também que faça tudo, mas é facilitar, simplificar um pouco mais. Do jeito que está impossível de atender. É impossível de atender. Eu fico o desafio aqui ao secretário de Meio Ambiente, né, e todo o pessoal que cuida disso, monta uma piscicultura no São Paulo. Saia de trás da mesa aí do ar-condicionado, venha para o campo. Eu tenho uma área aqui parada. Gerar aqui, emprego. Eu vou fazer o desafio aqui. Eu tenho uma área parada aqui, né, um acesso e tudo. Então, eu vou ceder essa área para vocês para 3 anos, sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum, não vou cobrar aluguel, nada, para vocês montar a piscicultura, tá? E licenciar ela em 3 anos nos trâmites legais, do jeito que nós temos que fazer, com todas as taxas, com todos os processos, toda a burocracia, e chegar no finalmente. Aí vocês vão sentir o que é a dificuldade de ser produtor de peixe no estado de São Paulo. Porque só assim. Porque eu não vejo outra maneira, Marisa. Eu vou dar até uns peixinhos na dor, até uns alevinos também para vocês colocar na água, lá para vocês começar o ciclo. Para ver se as coisas melhoram de fato e a gente resolve, porque não dá mais. Então, fora da rede, as exigências da CETESB, de novo, pela 2ª semana consecutiva, os entraves que o Estado cria para impedir a produção de crescer, de gerar renda, emprego, desenvolvimento e tudo mais. E quem tiver também algum problema no seu estado, pode mandar para nós aqui, que nós vamos também abordar aqui no programa, porque a gente tem conhecimento aqui do estado de São Paulo, que a gente está aqui todo dia, né, onde a gente mora, mas quem tiver problema no seu estado também, com licenciamento ambiental ou qualquer outro problema, pode mandar para nós aqui, que nós vamos comentar, vamos interagir do assunto e vamos saudar aqui o estado do Paraná, que recentemente, não sei se foi publicado ainda, aliás, para o próximo programa eu vou trazer essa informação, se já foi publicado ou não, mas com autodeclaratório no sistema lá, 13... Cara de sábado à noite, né? Vai lá 10 horas da noite, depois jantou, online, esse lá é o estado faz. Que a gente deseja, viu, CETESB? Esse é o Brasil que queremos, tá? Esse é o Brasil que queremos. E o estado de São Paulo que desejamos também. E vamos agora para a publicidade, depois nós vamos voltar com o nosso amigo Silvio Romero aí para a entrevista. Estamos apresentando AquiShow na rede, num oferecimento. Eu acho que hoje em dia, né, a sazonalidade está cada vez mais em foco. A ração que funciona para o nosso clima aqui pode não funcionar para o norte do Brasil, que tem um clima totalmente diferente.
Recentemente a gente tem trabalhado pensando nisso, em rações focadas para o inverno e ração focada para o verão. O desenvolvimento e pesquisa, eu acho que é muito importante nisso, sabe? A presença, ela traz isso, uma ração mais específica para o nosso clima acaba tendo um desempenho muito melhor do que uma genérica que atende mais ou menos a tudo. Essa ração HT, eu acho que não é nem mais proteína ou menos, é a qualidade dos ingredientes dela. É igual aquele ditado que a gente é o que a gente come, né? Para o peixe é a mesma coisa, a gente confia, né, nessa qualidade. AquiShow Brasil, agora com o pé na água. Venha viver essa emoção às margens do reservatório do Rio Paraná, surpreendendo e inovando a cada ano. 11ª edição de 26 a 29 de maio de 2020. AquiShow Brasil, o ponto de encontro da aquicultura é aqui. Estamos apresentando AquiShow na rede. Voltamos? Já voltou. Voltamos, estamos aqui. Boa noite. Com o grande Silvio Romero. Muito prazer. Um dos grandes nomes da aquicultura brasileira. Nossa, que orgulho ter você aqui conosco, hein, Silvio? Não, eu que tenho um baita de um orgulho de estar presente com vocês. Eu conheço um pouco o trabalho que vocês desenvolvem aqui, toda a briga do dia a dia. Para mim é uma satisfação e uma honra muito grande estar aqui com vocês. Honrados estamos nós, né, Emerson? Sem dúvida. Silvio, se apresenta, né? Quem é Silvio Romero, o que faz, quando começou? Aí tem gente que vai me chamar de dinossauro. Bem, na realidade eu sou o Silvio Romero Coelho, sou oceanógrafo de formação em Rio Grande, no Rio Grande do Sul, na FURG. No segundo ano de faculdade eu comecei a trabalhar com aquicultura lá no Projeto Camarão, no Rio Grande do Norte, onde inclusive hoje em Natal está tendo a FENACAN, porque o cultivo de camarão no Brasil começou na mesma época que o Equador, 1983, 84. Ok. Bem, 83? Nasci em 82, então, 36 anos. Então, e dali, na realidade foi mais cedo, porque eu fiz a faculdade, eu estou ficando meio lelé, mas eu comecei a faculdade em 74, me formei em 78, então o Projeto Camarão começou em 72, 73. De lá, quando eu terminei a faculdade, eu fui direto para o Rio Grande do Norte trabalhar com eles. Fiquei 3 anos, aí eu fui fazer um mestrado nos Estados Unidos em nutrição e fisiologia de organismos aquáticos. Voltei em 87, que era uma bolsa, em 84 eu voltei, que era uma bolsa da Embrapa. Trabalhei até 1990 com eles. Aí, por uma questão de doença na família, meu pai ficou doente, eu voltei para São Paulo, pedi licença sem remuneração e comecei a trabalhar, na época, com a Mogiana Alimentos em Campinas. Eu montei o departamento de aquicultura deles em 1990. A partir dali, nós trabalhamos do zero até 2002, quando então eu saí da Guabi e fui fazer meu doutorado na Exalc. Trabalhei até 2005 na Exalc com meu doutorado e durante esse período, a partir daí eu comecei a dar assessoria para diversas empresas no Brasil, entre elas a Polinutri e no final a MKSAB. Em 2007, eu fui convidado pelo pessoal da MKSAB para iniciar o projeto deles, que hoje está em Rifaina. Trabalhei com eles até 2014, aí o BAP. Eu fui a Boston em 2015, em março de 2015, aí o BAP me convidou novamente para trabalhar com eles, porque eles estavam começando a ter uma demanda muito forte na América do Sul. E eles queriam alguém que falasse espanhol. Eu falei, eu não falo espanhol, eu falo portunhol. Não, mas você vem e tal. E aí então começou o meu atual ciclo profissional,
que na realidade iniciou-se em 2002, lá atrás, quando o Itamar Rocha recebeu um convite do pessoal que estava montando a ACC, Aquaculture Certification Council, e para indicar uma pessoa para fazer o primeiro curso de auditor nessa área. E foi em 2002, então eu fui. De 2002 até 2007 não havia demanda na América do Sul para essa norma. Nós aqui no Brasil auditamos por 3 anos seguidos a pioneira nesse serviço, que foi a Aquatec, da Ana Carolina, lá em Natal, lá no Rio Grande do Norte. Mas aí, depois de 2007, como estava muito parado, eu comecei a trabalhar com a MKSAB e voltei em 2015. Aí todas as normas tinham mudado bastante. De 2015 a 2016, foi todo o ciclo de reaprendizado, retreinamento, e eu comecei a fazer as auditorias em maio de 2016. Hoje, eu fiz a minha 138ª auditoria. Ou seja, a demanda está muito forte. Quando eu chego em casa, de vez em quando os cachorros começam a latir, porque eu tenho passado às vezes 3 semanas por mês fora de casa. Já não está conhecendo mais. Já não está conhecendo, eu chego, chamo, vem cá, calma. Eu tenho que mandar um beijo para minha mulher, a Cecília, que tem uma paciência enorme de saber que eu tenho que viajar e que a gente está fazendo esse trabalho. Então, amor, muito obrigado. E é isso. Então, hoje eu tenho viajado América do Sul, Chile, Colômbia, Equador, Peru, América Central, Nicarágua, Honduras, Guatemala, Costa Rica e México, fazendo auditoria em 4 áreas, né? Eu tenho a certificação credenciamento para fazer fábrica de ração, para fazer fazendas em tanque-rede ou em tanque-terra e para fazer camarão. E fazer o laboratório, né? A levinagem, tanto pós-larva quanto a levinagem de peixe. E o último agora, que é mais recente, que tem cerca de 3 anos, eu também fui credenciado na certificação de grupal, que é uma modalidade diferente tanto para fazenda quanto para laboratório, tá? O único setor do BAP que eu não tenho credenciamento é o setor de frigorífico, porque o BAP exige como referência para você iniciar o processo 5 anos hands-on, ou seja, 5 anos trabalhando na atividade. No caso de frigorífico, eu trabalhei 3 anos, 2 anos e meio na época da faculdade, ajudei o pessoal, os engenheiros que projetaram o frigorífico da MKSAB, por exemplo, trabalhei com o William Ruivo, um abraço para você, William, lá em 2005, 2004, ou seja, eu tenho uma certa experiência com frigorífico, mas eu não estou credenciado. Mas eu fiz todos os cursos que o BAP ofereceu nesses últimos anos para exatamente acompanhar e procurar saber como que eu poderia ajudar, né, nessa estrutura, tá? E a ideia aqui hoje é exatamente conversar sobre isso, né? Porque o Brasil, com essa costa fantástica, com essa produção fantástica que a Peixe BR levantou o ano passado, 750 mil toneladas de aquacultura, 450 mil toneladas de tilápia, nós temos uma empresa certificada BAP. Eu ia perguntar exatamente isso. Nós temos uma empresa certificada BAP, que é a Genesis, e a Genesis tem o frigorífico, 3 fazendas certificadas. Além disso, para conseguir a 4ª estrela, ela, o ano passado, trabalhou com seus principais fornecedores de alevino, a Aquabel se prontificou a fazer, então a Aquabel se certificou, e também a fábrica de ração Aquafeed aqui em Aparecido do Taboado. Com isso, apesar de nós só termos uma empresa, vamos falar assim, certificada, foco no BAP, essa empresa é 4 estrelas. E isso diz o quê? Que num universo de 350, 360 frigoríficos no mundo, um é brasileiro com 4 estrelas. Tá? Então isso é muito importante e muito legal. Recentemente, a questão de 2 semanas, 2, 3 semanas, uma outra unidade foi certificada no Brasil, foi auditada, desculpa, que é a unidade da Copacol, no Paraná. Eles já estão, se você entrar no site do BAP, eles já estão lá, novo, em progresso, ou seja, devem estar passando no período de 28 dias para ser avaliado a auditoria e o relatório de ações corretivas das não conformidades. Ou seja, até o final do ano nós deveremos ter 2 unidades certificadas no Brasil BAP como frigorífico,
que é o que desencadeia a cadeia, Todo é o que processo. desencadeia o processo, tá? Silvio, nós aqui temos gente que entende muito de piscicultura e gente que está começando. Aliás, eu quero mandar um abraço pro Grandão de Rondonópolis, que ele fez Linda terra, maravilhosa. Ele fez na carriola e com a pá, ele fez lá o viveiro escavado e disse que está aprendendo muito aqui no nosso programa. Então, um abraço pro Grandão. Um abraço para você também. E ele é narrador de rodeio. Então é grandão mesmo, da voz boa. Tem 2 metros de altura, enfim. Mas Alô, grandão! O Fabiano, o Zé Fabiano aqui, que toda semana está assistindo a gente, é necessário a certificação pra gente. Isso é um assunto muito importante, tá? Por exemplo, nós temos muita coisa que desenvolver e o Brasil, por ser um país continental, nós temos muita diversidade e muitas diferenças, vamos falar assim. E eu sempre digo que a aquicultura brasileira, independente do seu tamanho, independente do nível que você está, você tem mercado para isso. Tá? Eu lembro, na época que nós estávamos na Kassab, por exemplo, um dos meus principais compradores era um senhor que ia no Ceasa, comprava 2.000 quilos de peixe e saía. E voltava daqui a pouco, comprava 1.000 e pouco. Saía. O que ele fazia? Ele levava para algumas áreas da periferia de São Paulo, distribuía em carriola e subia morro. E ia vender peixe fresco dessa forma. Ou seja, independente do seu tamanho, a primeira coisa que você tem que fazer é identificar o seu mercado. Que mercado que eu vou vender meu peixe? Esse mercado compra o peixe inteiro? Ótimo, faz o peixe inteiro. E faz de uma maneira onde você consiga controlar e gerenciar toda a sua atividade. Eu tenho um viveiro. Procura saber quanto que você está gastando, começa a fazer as anotações. Porque isso é uma característica nossa. Fazer um hemograma desse viveiro, né? Nós brasileiros, a gente tem a mania de não ter controle. Tá? Você não sabe quanto você gastou de gasolina no carro essa semana. Você não sabe quanto que está custando hoje, sei lá, 1 quilo de açúcar, alguma coisa assim. Que é a nossa característica. Verdade. O nosso povo deixa tudo para a última hora e não tem registro, não tem conteúdo. A disciplina que a certificação traz é para isso. Então, hoje, no caso da certificação, a empresa tem que estar bastante preparada. E eu cheguei aqui, eu estava assistindo o programa ali de fora, uau! A primeira pergunta em todas as normas BAP que se faz para a empresa, para o produtor é: o senhor tem licença? O senhor tem licença ambiental? O senhor tem a propriedade da sua terra? O senhor tem licença do uso da água? É a primeira pergunta. Eu sofri, como você falou, na época da Kassab, nós levamos 4, 5 anos com um projeto todo certinho para aprovar uma licença. E gastou fortuna. Putz, vida, né? Muito complicado. Então, esse tipo de situação, nós temos que realmente, se o país quiser desenvolver, não é que é para liberar geral, não é isso. Não. Estabeleça parâmetros para serem conduzidos e monitorados. E cumpridos. É uma coisa que, por exemplo, a norma faz. Você estava falando de pássaro, a norma tem controle de cláusulas para fazer controle de pássaro. Ou seja, você vai evitar o pássaro na sua piscicultura? Não. Mas você não pode matar o pássaro? Não. Então você tem que trabalhar o quê? Uma rede anti-pássaros, como o rapaz lá que está mostrando a questão da fertilização do viveiro. O que você tem que fazer? Você tem que treinar a sua equipe para fazer como que o pássaro escapa daquela rede. E a partir daí você começa a gerar, junto dos seus funcionários, toda uma estrutura para cuidar também da natureza. Tá? A exigência é o plano de mitigação de... coisa boa, sabe? A gente tem que começar a produzir. E no caso de produção e de certificação, o primeiro ponto é o frigorífico. Por quê? O frigorífico é quem está lá na ponta. É ele que o cliente que compra o peixe vai perguntar: eu quero um peixe certificado, você tem? E a partir daí desencadeia o processo. Falamos muito de BAP, mas o que é o BAP de fato? Porque falamos do BAP daqui, e o que é a certificação de fato, Silvio, para quem está nos ouvindo? Porque tem muita gente que não sabe o que é o BAP e o que é a certificação do BAP, de fato. A aquicultura é uma atividade extremamente recente no mundo. Se todos nós começarmos a pensar, ela começou a ser uma atividade comercial a partir dos anos 40, 45 no Japão, né?
Então o que acontece? É uma atividade que ela está começando a crescer e ela está começando a amadurecer. Quando chegou na década de 70, década de 80, muitas atividades de aquicultura que estavam sendo realizadas estavam sendo no peito. Vamos que começar e vamos, como todas as atividades no mundo. Aí chegou um momento crítico que foi, por exemplo, o 11 de setembro nos Estados Unidos. Quando passou o 11 de setembro, o FDA, que é o organismo responsável pelo controle de todo o material que entra nos Estados Unidos, ele percebeu que ele não poderia ter um controle total sobre as importações diárias dos Estados Unidos. Então, uma das coisas que ele começou a pensar foi na terceirização desse processo de fiscalização. Um grupo de especialistas e técnicos muito bons da área de aquicultura americano, George Chamberlain, Claude Boyd e outros, se reuniram e falaram, opa, está na hora de a gente criar uma norma. Então, a certificação ela foi iniciada na aquicultura por causa de vários problemas. Segurança alimentar, que é um exemplo que foi dado pelo 11 de setembro. 2, críticas ambientais. Exemplo do camarão no Equador. Todos nós sabemos que, está derrubando mangue, não pode derrubar mangue, etc. 3, o uso de antibióticos na indústria de salmão. Então, tudo isso gerou uma necessidade de, primeiro, responder ao público, dar uma satisfação para o público, e, segundo, estabelecer os critérios. Estabelecer os critérios e as regras para que se possa ter uma aquicultura sustentável. Tá? Dentro dessa situação, o que acontece? Ligou o celular dela, não é o meu, não. Então, o que acontece? Quando você tem a norma, ela é de adesão voluntária, ou seja, ninguém está te obrigando a fazer. O mercado que está te pedindo. Se você vai trabalhar para os países desenvolvidos, Europa e Estados Unidos, o consumidor tem essa preocupação. Que peixe que eu estou comendo? Esse peixe veio de trabalho escravo, etc. Então, a partir daí, se estabeleceu a norma. Então, a certificação é isso. A certificação são normatizações, são cláusulas que você voluntariamente resolve aceitar. Quando eu vou fazer uma auditoria, por exemplo, na reunião de abertura, que existe um protocolo que a gente tem que fazer, uma reunião de abertura, a auditoria documental, a auditoria física das instalações e, no final, a reunião de encerramento. Na reunião de abertura eu falo, olha, eu não vim aqui para saber se você está fazendo o trabalho certo ou o trabalho errado. Eu simplesmente vim aqui para saber se você está cumprindo com as cláusulas da norma. Ponto. Só que as cláusulas da norma, todas elas estão extremamente interrelacionadas. Por quê? Porque a norma do BAP, que em inglês é a abreviação em inglês de Best Aquaculture Practices, ou seja, boas práticas de aquacultura, ou melhores práticas de aquicultura, ela é baseada em 4 fatores extremamente importantes. É a segurança alimentar, é a segurança e o bem-estar das pessoas, a segurança e o bem-estar dos animais e a segurança da própria norma. Então, ela engloba pessoas, água, animal e a legislação. Então, por isso que quando eu comecei a nossa conversa, eu falei, a primeira pergunta é, você tem licença? Você tem o documento de propriedade da sua terra? Ah, não, eu tenho um contrato de arrendamento. Ok, serve. Tudo bem. Eu tenho a licença de operação. Ok, ótimo. Eu uso o poço. Você tem a outorga do poço? E assim começa, é o primeiro capítulo de todos os fatos da norma. Funcionário registrado, tudo Todos os funcionários têm que estar registrados segundo a lei do país. Ah, Silvio, mas eu tenho um estrangeiro. Não tem problema. Esse estrangeiro está com o visto de trabalho aprovado no país? E assim vai. Então não é que você está proibido. Você tem que fazer e tem que seguir a norma. Resumindo, então, a empresa certificada ela tá com conformidade ambiental, social, né, econômica e de boas práticas. Exatamente. E tem um detalhe, que é o que eu comento bastante também. Todo mundo pensa que a norma é um selo de marketing. Eu vou vender mais peixe. É verdade. Você com a norma, e seja ela BAP, ASC, Global Gap e outras normas, você realmente abre
um mercado para você que você não atua. Se você for, por exemplo, em março agora, lá, Boston Seafood, em Boston, vai sentar para negociar um lote de peixe, para vender peixe para os Estados Unidos, a primeira pergunta que o cara vai te falar é: você tem certificação? Não. Meu amigo, então se você tiver certificação, você volta para cá. Então, isso é um detalhe. Você abre o mercado. Mas, na realidade, quando você começa a estudar e conhecer a norma profundamente, que é o que eu tenho feito nos últimos 4 anos, a norma de certificação ela é uma excelente ferramenta de gestão. Ou seja, você começa a ser obrigado. Para atender a norma, você tem que fazer todos os registros, você tem que escrever os procedimentos, você tem que fazer treinamento dos seus funcionários, você tem que observar limites, você tem que cuidar do bem-estar do animal. Ou seja, você começa a ter registros e histórico de tudo que acontece dentro da sua fazenda. Controles, né? Controles. Com controles, o que você vai fazer? Por exemplo, eu estou no frigorífico, eu tenho lá o meu controle. Pô, eu já sei aonde que está a mesa, ou a pessoa, ou o meu funcionário que está tendo menos rendimento na filetagem. O que eu vou fazer? Vou mandar o cara embora? Não. Vem cá, vamos te treinar, o que está acontecendo? De repente ele não se dá bem naquela área, transfere ele para outra área. Nós estamos, por exemplo, alimentação. Todos nós sabemos que o preço da ração é o que mais pesa no custo de produção de peixe. Ok. A norma te ensina a controlar o alimento. A quantidade de... Te ensina não. Pede que você tenha registros para que você mostre para eles. E assim vai. Então, quando você tem toda a norma como um todo, ela é, na minha opinião, uma ferramenta de gestão. E na ferramenta de gestão, a primeira coisa que você faz é observar onde você está perdendo dinheiro. Melhorar, ser mais eficiente. Exatamente. Você usou a palavra certa. Eficiência. Eu começo a ter... Eu dou um exemplo. Equador, uma área... Eu tenho que medir, mas não dá 200, 300 quilômetros de raio. O ano passado produziu 750 mil toneladas de camarão. De camarão. De camarão. Nós produzimos isso de aquacultura. Aí o pessoal fala de competição. Você imagina, uma fazenda do lado da outra, todo mundo competindo, mas na realidade o que eles estão fazendo? Eles estão se organizando. Eles criaram recentemente o Shrimp Sustainable Partnership, que é uma organização que está buscando o quê? A sustentabilidade da produção do camarão deles. Então eles não usam antibióticos, eles têm certificação, eles seguem uma série de regras que eles mesmos estabeleceram. Silvio, pensando nesse exemplo do Equador, pode certificar um reservatório, que o reservatório de Ilha Solteira, pegar todos os produtores aqui e fazer uma certificação única em conjunto? Eu não te dou nem o exemplo do Equador, eu te dou o exemplo da Colômbia, que eu tive, esse mês passado, eu tive 3 semanas na Colômbia. Fazendo o quê? A Colômbia é o primeiro país da América do Sul que certificou grupo. E esse grupo, na realidade, começou com fazendas em tanque-rede e laboratórios. E uma fazenda em terra. No segundo ano, o BAP não aceitou mais assim, então eles tiveram que dividir. A fazenda em terra, que era sozinha, saiu, teve que fazer a certificação sozinha, isolada. Quem criava peixe em fazenda de tanque-rede formou um grupo, quem era laboratório formou outro grupo. Esse ano, eles têm 3 grupos. Laboratório são 10 empresas, criação em tanque-rede são 16 empresas, e criação em tanque-terra são 6 empresas, que é o mínimo que o grupo exige. Tudo isso, os tanques-redes, num reservatório que chama Reservatório de Betânia. O reservatório de Betânia, se eu não me engano, tem 7 mil quilômetros quadrados, tem a capacidade de carga estabelecida pelo órgão ambiental da Colômbia de 22 mil toneladas. Tá? Como os grupos queriam produzir mais, eles saíram para fazer terra. Então hoje você tem na Colômbia uma produção de 90 mil toneladas de tilápia. Algo como 30% disso é exportado, então nós estamos falando aí umas 27 mil toneladas de tilápia são exportadas, e o resto é no mercado interno. Sabe como que esse mercado interno começou a crescer? Porque o pessoal começou a ter certificação, começou a ter um peixe bom. Com qualidade. Com qualidade, o colombiano começou a querer comprar. Então, eles foram ao contrário do que nós somos. Nós temos um mercado interno gigante. O colombiano tinha um mercado interno pequeno. Eles começaram a produzir e vender tudo para os Estados Unidos. Hoje, eles continuam vendendo para os Estados Unidos. Forte, um peixe bom, um peixe fresco, lindo. E começaram a entrar no mercado interno, muito forte.
Então, eu fui auditar, por exemplo, empresas que não exportam. Elas só participam no mercado interno. Então, é mais uma prova de que a certificação não é para exportação. A certificação é para você ter gestão. E profissionalização da atividade. Né? Claro, se você não tem a profissionalização, se você não tem a documentação, se você não tem seus funcionários registrados... É um arremedo de produção. Claro. Então, um detalhe que é importante é que essa demanda, como eu comecei a falar, ela parte do frigorífico. Então, e o sistema BAP, ele tem 4 estrelas. O frigorífico, que é o primeiro a ser certificado, ele vai receber a primeira estrela. E essa certificação é o quê? É uma comprovação de que o processo daquele frigorífico está seguindo as normas estabelecidas pelo BAP. Seja o seu frigorífico de pangaços lá no Vietnã, seja o seu frigorífico de salmão no Chile, seja o seu frigorífico de tilápia aqui no Brasil. A norma é igual para todo mundo. O mundo inteiro. Ok? Então, o frigorífico tem a primeira estrela. Aí o frigorífico está começando a exportar e tal, aí o cliente que ele está vendendo lá nos Estados Unidos ou na Europa, chega e fala, olha, eu queria um peixe agora com 2 estrelas. Quem que recebe a segunda estrela é a fazenda. Então o frigorífico tem 1 estrela por causa do frigorífico e começa a receber a segunda estrela daquela fazenda que ele atendeu. Silvio, mas e os outros peixes que aquele frigorífico compra? Não tem problema, continua saindo com 1 estrela. Só que o frigorífico tem a responsabilidade de mostrar que o peixe que vem daquela fazenda da Marilza, por exemplo, é o peixe 2 estrelas dele. Isso está dentro do programa de certificação do frigorífico. Ok, beleza. Começou, aí apareceu outro cliente lá e falou, eu quero agora 3 estrelas. Ok, a Marilza e o frigorífico chega para o Emerson, pô Emerson, vamos certificar a sua alevinagem para eu ter a 3ª estrela. Então, o alevino que sai do Emerson, que vem para a Marilza, que é criado e processado pelo frigorífico, ele tem a 3ª estrela. Mas a Marilza não cresceu bastante, não compra só peixe do Emerson, ela compra peixe, sei lá, do seu José ali da esquina. Esse peixe do seu José continua tendo 2 estrelas, porque você tem estrela e o frigorífico tem estrela. E a última estrela, que é a 4ª, é a ração. Que aí você fecha as todo 4 estrelas, todo o circuito. O que acontece? Como todas essas normas têm mais os mesmos padrões, na realidade o consumidor lá sabe que aquele peixe foi criado dentro das normas, ou seja, todos os funcionários estão legalizados, que o meio ambiente na região está sendo monitorado e vigiado, que os funcionários têm respeito ao meio ambiente e à vida selvagem, que os peixes... Pô, tirou o alevino da água, bem-estar animal. Ele tem que ter um procedimento para atender a norma. Então, tudo isso satisfaz ao cliente do outro lado. E na verdade, blinda a piscicultura dessas notícias ruins. Não é só blindar. Você começa a mostrar para as pessoas e a ensinar as pessoas que a aquicultura é, na realidade, uma das atividades mais preservacionistas que existem. Porque você não consegue criar peixe, por exemplo, em água ruim. A água tem que estar boa. A matéria-prima é água. A matéria-prima é água. A segunda matéria-prima é o peixe. A 3ª matéria-prima é o alimento que vai dar aquele peixe. Ah, Silvio, mas... E o antibiótico? Pomba, quando você fica gripado, quando você vai no médico e ele te passa um antibiótico, o que você faz? Você toma de acordo com a prescrição médica. Nós aqui no Brasil somos muito de automedicar, né? E isso é um problema. Para o BAP, você não estaria certificado. Ah, meu peixe ficou doente? Ok. Pega um veterinário, esse veterinário vai identificar, diagnosticar aquela doença, vai comprovar que aquela doença existe através de um exame de laboratório e vai prescrever por escrito qual que é a dosagem que você tem que dar. 20 miligramas por quilo de X. E você vai, durante 20 dias, você vai ter que usar aquela formulação. Antes do veterinário te dar essa prescrição, ele tem que ter um resultado de sensibilidade daquele antibiótico que ele está dando para aquele tipo de doença. Ou seja, amarra tudo. E registrado, né? E registrado no país. Entendeu? E assim vai. O que mais que eu posso falar? Hormônio. Você não pode... Claro que você pode usar hormônio. A tilápia, por exemplo, ela tem aquela fase de reversão sexual dela, que é entre os... Você que é melhor do que eu, entre os 25 e 30 dias. Pô,
O uso do hormônio já foi comprovado cientificamente que ele some no animal depois de 40, 50 dias. Tem tilápia que gera mais hormônio do que a própria quantidade que ela recebeu. Ou seja, o que você tem que fazer como produtor de alevino? Registrar o uso desse hormônio, qual foi a época que você fez. O seu funcionário tem que estar treinado para usar aquele hormônio, o quê? Usar luva, usar máscara, usar óculos. Todos os EPIs. Todos os EPIs. A mistura desse hormônio na ração. Eu não compro a ração medicada, eu misturo na minha própria propriedade. Então você tem que ter lá uma região, uma área específica, separada, com controle de ventilação para fazer aquilo. Ou seja, você começa a ter o processo profissionalizado, para que você possa chegar lá. E esse processo todo você minimiza perca, melhora processo, né? Você consegue ter uma gestão mais eficiente. Sabe outra coisa que você falou que eu estava esquecendo? A questão social. O BAP considera o seguinte, que se você é uma empresa BAP, você não cria peixe no centro da cidade de São Paulo. É possível, tá? A Coca-Cola provou isso em 1970, que era possível criar camarão em Manhattan. Só que o custo é muito caro. Ok. Então você não vai criar hoje peixe no centro de São Paulo. Você vai criar aqui em Santa Fé, nessa água maravilhosa que nós temos aqui. Beleza. Por você ser o BAP, a norma exige que você tenha ações sociais. E essas ações sociais, elas começam pelos seus funcionários, pela local onde você está localizado, sei lá, o bairro, pela aquela comunidade que está próximo de você, o município, o estado, o país. Então vou dar alguns exemplos. O que é um trabalho social? Trabalho voluntário. O seu técnico pode ir na escola do município falar sobre a ecologia daquele peixe, sobre a ecologia do local. Vocês podem fazer mutirão de coleta de plástico na região onde vocês estão. Ah, Silvio, mas eu posso doar dinheiro? Pode, você pode auxiliar, ter um programa de auxílio no asilo do município. Eu dou um outro exemplo. Lá na América Central, uma senhora que era dona de uma larvicultura de camarão, ganhou um prêmio na loteria local lá, cerca de $1 milhão. Sabe o que ela fez? Ela construiu um hospital para acompanhar o câncer de mama no vilarejo que ela tinha. Ou seja, pode ser desde $1 milhão até uma palestra É uma ação social. É uma ação social. Por quê? Porque nós vivemos em países, toda a América do Sul e o Brasil também, onde há uma carência muito grande da formação básica das pessoas. Tem pessoa que não sabe lavar a mão. A norma exige que você dê treinamento para os seus funcionários de higiene. Por quê? Ele vai manipular um peixe. Então ele tem que ter essas noções. Então uma das coisas que eu faço, a Cecília, que é minha esposa, ela está cansada de falar comigo no telefone, eu chorando de emoção. Por quê? Você chega lá no fim do mundo e os caras estão fazendo tudo direitinho. Sabe o que eu faço questão de fazer? Eu ligo para o dono da empresa e cumprimento a ele. E eu vou no funcionário mais simples e cumprimento a ele. Por quê? Aquele funcionário mais simples, ele vai chegar em casa e falar, apareceu um maluco de um brasileiro falando uma língua que eu não entendia, mas o cara veio me cumprimentar porque eu lavei a mão. Cara, isso começa a ter um efeito na família daquela pessoa que começa a crescer. Multiplicadora. Tá? E é emocionante. Outra coisa que é fantástica, cara, fantástica. Eu falei, eu tenho 43 anos de aquicultura. Eu sempre busquei a sustentabilidade, sempre. Só que, é claro, no início era muito difícil isso, ninguém prestava atenção e tal. Hoje, quando você vai nessas fazendas, aqui mesmo, nas fazendas que eu certifico aqui, na fábrica de ração, é tudo garotada. Tudo garotada de 32, 28, 35 anos. Cara, tudo para ser idade para serem meus filhos. E eles estão já liderando processos, controles, gestão para a sustentabilidade. Aí eu falo, olha, se vocês seguirem no mercado da aquicultura, vocês vão ser líderes, serão líderes dessa indústria daqui a 20, 30 anos. Porque muita coisa vai mudar. A única coisa que eu tenho certeza é que o homem não vai parar de comer. Pode inventar peixe feito de vegetal? Não tem problema. Mas ele vai ter que comer. E a população é crescente. Então como que nós vamos saber? Esse é outro conceito interessantíssimo. E não tem lá fora. Eu vou jogar o lixo lá fora. Não, senhor. Lá fora é um globo.
Você começa a perceber essa Fora é aqui, né? Fora é aqui. Então, tudo isso a norma traz para você, entendeu? Por quê? Porque você começa a colocar isso no seu dia a dia. Lixo no chão, papel no chão, é uma das cláusulas da norma. A entidade, a empresa tem que ter locais corretos de coleta de lixo, não pode ter lixo espalhado pela empresa toda. E quando eu falo lixo, não é só um aerador que quebrou, ferragem, é uma bituca de cigarro, é papel de bala. Ô Silvio, vai lá. Eu falo muito, né? Não precisa nem perguntar. Ô Silvio, mas o que assusta ainda, né? Porque tem tão poucas empresas certificadas no Brasil, uma atividade crescente, atividade que já vem se consolidando aí, né, com um crescimento muito forte. Mas o que assusta ainda as empresas certificar? É o custo, né? É a dificuldade ou é a falta de conhecimento? Eu acho que é um pouco de cada coisa. A falta de conhecimento, com certeza. Agora tem 2 pontos que eu acho que são cruciais, que é o seguinte: o mercado brasileiro é muito grande, é gigante. A gente está falando que a aquicultura produziu 750 mil toneladas. A pesca, 400 mil. Amigo Roberto Imai, me ajuda, quanto foi a pesca o ano passado? 300, 400 mil? Com 750 mil nós estamos com 1.050.000. A gente importa outras 400, 500 mil toneladas. Ou seja, em números básicos, o Brasil tem um consumo de peixe de algo em torno de 1,5 milhões a 2 milhões de toneladas de pescado ano. Ok? Nós, aqui, já estamos em segundo lugar, né? Porque o segundo, talvez o primeiro, produzindo 750 mil toneladas. Ou seja, o mercado brasileiro é gigante. E há a tendência de todo mundo pensar que a certificação é só para exportação. Lê do engano. Tá? A certificação, como eu falo desde o início, ela tem que partir do princípio de que eu estou buscando gestão. E a certificação me dá esse tipo de conceito. Então esse é o primeiro ponto. Por quê? O Brasil, produzindo tudo isso, ele exporta muito pouco, tá? Percentualmente. A outra coisa, aí sim é o desconhecimento, e na minha opinião é um pouco de receio. Por quê? Tantas barreiras que nós temos, e como eu citei no início, a primeira já vai ser o licenciamento ambiental, o cara fala, não vou mexer nesse ponto. Eu não tenho nem licenciamento, vou fazer certificação? É isso? Então, mas a gente tem que começar a gerar esse tipo de coisa. É o que eu falo, por exemplo, vamos citar de novo a Colômbia. Eu gosto que a gente, como você falou, a gente tem que pegar os exemplos bons, né? A Colômbia, América do Sul. A tilápia é um animal exótico lá também, certo? Correto. A truta arco-íris? Também. Foncinho, grande abraço para você, meu querido. Trutas NR. Então, sabe o que o governo colombiano fez em 2007? Eu tenho esse decreto lá comigo. Eles fizeram um decreto junto com o Ministério do Meio Ambiente da Colômbia, especificando o seguinte: tilápia e truta arco-íris são peixes exóticos, mas domesticados na Colômbia. A partir daí, você pode criar o animal. E no Brasil nós temos impasses em regiões ainda que não conseguem. Cara, eu me lembro. Pô, você falar que vai criar um impacto ambiental, criando tilápia no reservatório aqui do lado, qual foi o impacto maior? Quando o Brasil decidiu ter uma matriz energética de produzir a energia elétrica com represa, ou eu botar 1% disso, gerando, que nem é 1%, mas se a gente fizer 1%, a gente vai... Quem tem esse cálculo, eu não me lembro mais, mas a gente vai pular para quase 800 mil toneladas. O Francisco, o Chiquinho, da Peixe BR, tem esse cálculo. Se eu usar 1% de toda a área de reservatório para geração de energia elétrica, ou seja, o impacto já foi. Aconteceu na década de 70. Entendeu? Isso vai para 4, 5 milhões de toneladas. Claro. Aí você vai, hoje, por exemplo, hoje eu estava lá em Paranaíba, no Mato Grosso do Sul, fazendo a auditoria da recertificação da Aquabel, né? Sabe o que eu vi? Do lado dos tanques dele? Tuiuiu. Tinha um bando, devia ter assim uns 50 tuiuiu parado ali do lado do tanque. Tinha tuiuiu, tinha um colhereiro, tinha... Ou seja, a própria unidade... que abaixo eles construíram os viveiros numa área de pasto, na parte de baixo você tem a mata toda preservada. Os tuiuius, final de tarde, vêm, pousam do lado do viveiro,
olham, descansam um pouco e vão para as árvores dormir. Cara, é uma integração, né? É uma integração. Não. Então isso tem que mudar, eu acho. Particularmente, eu acho que tem que mudar. Então, por isso que o Brasil está tendo esse atraso. Mas eu acho que vai mudar rapidinho. Tomara. Tem. Por exemplo, eu falei, né, a Copacol foi auditada há cerca de 2, 3 semanas. Já aparece lá no site do BAP que ela está em progresso. Há 2 semanas atrás, eu estava na Colômbia, eu recebi uma comunicação também da Cevale, que vai buscar essa certificação. A MK SAB está estudando a possibilidade. Tem outras empresas que estão conversando, liga, tal. Mas como o Brasil tem... Nós acabamos de passar por um processo muito impactante e tá, hoje para frigorífico está muito complicado. Ontem eu jantei com o Ramon, né, ele estava me falando da questão do frigorífico. O preço saiu de, você é melhor do que eu, 4,20, do peixe inteiro está em 5 e caranal. 5,20, é. Pô, em 2 meses aumentou 15%, 20%. Uau! Qual que é a indústria que recebe o impacto desse? E não tem peixe no mercado. Não tem peixe. Não tem peixe. Eu fui hoje, novamente, mencionando lá a livinagem que eu tive hoje, eles me por acaso, assim, o auditor tem que pegar um viveiro, um lote para fazer a rastreabilidade, que é o último ponto da auditoria. E nós pegamos uma rastreabilidade que era bem no meio do inverno. Cara, uma temperatura de 21 graus, com a tilápia de 0,015 gramas, acostumada nesse calor maravilhoso que faz aqui, consegue. Então, esse tipo de impacto quebra o ciclo para frente. Na verdade, acho que a atividade está se profissionalizando para vencer essas barreiras, né? Porque nós vamos ter uma atividade forte se a gente conseguir superar essas oscilações, né? De oferta, de Emerson, demanda. Você é um produtor rural. Você sabe, a atividade de agropecuária no Brasil, ela sofre ciclos. Você imagina somar esse ciclo com uma atividade que está crescendo, uma atividade que está maturando. Eu digo que nós estamos saindo das fraldas e virando juventude. Nós estamos na puberdade no Brasil, ainda que a atividade tenha começado lá na década de 70. Mas nós ainda estamos muito jovens. Nós temos que aprender muito. Uma das coisas que falta é exatamente o apoio de quem tem que nos dar apoio. Ou seja, governo, qualquer que seja o nível, dá apoio para nós. O resto nós faz, não tem problema. Mas para de atrapalhar. Exatamente. Para de atrapalhar. A gente tem que começar a pensar numa única coisa, que é o meu sonho. Eu vou morrer com 95 anos e eu quero que isso aconteça o mais rápido possível. O Brasil tem potencial para ser o maior país produtor de pescado do mundo. E nós vamos vender o nosso peixe, sabe para quem? Para o chinês, que é o cara que mais come pescado de água doce do mundo. E a gente nem falou em maricultura. Você falou do Donô aqui, ele está começando lá em América, um maior sufoco com o bijupirá e tal. Cara, a piscicultura marinha no Sudeste Asiático está bombando. Já começa a dar alimento, a ração, larva de inseto para peixe marinho, por causa das restrições de usar a farinha de peixe integral marinha. Então, cara, nós temos a oportunidade, né? A oportunidade toda. A única coisa que nós precisamos é parar de atrapalhar. Parar de atrapalhar. Porque aí, eu sou pequeno, eu vou atender o meu município. Eu sou grande, eu vou atender o norte, nordeste, sul, centro-oeste e o exterior. E a partir daí a gente começa a crescer. Nós somos os maiores exportadores de frango do mundo. O mundo inteiro tem medo da gente porque a gente consegue fazer um frango competitivo e exportar para o mundo inteiro. Nós somos o 2º ou 3º maior exportador de carne bovina e carne suína. Por que não peixe? A gente é importador de peixe, pelo amor de Deus. Com esse potencial. Né? Com esse potencial. Então vamos. Aí resolve. Aí vai ser muito trabalho. Emerson, vai dar certo. Passada a crise, equacionada aí, que todo mundo teve período amargo, né? Você sabe disso. Difícil. E quando é que você começa o teu processo? Janeiro já agora, estamos em fase final, licenciamento ambiental já saiu, né? Estamos em fase final agora de cadastramento também, em janeiro, fevereiro, a gente começa
a fazer. Isso é muito legal, sabe por quê? Volto novamente ao exemplo da Colômbia. Como eu iniciei a conversa, quem desencadeia o processo são os frigoríficos. Na Colômbia tem 4 grandes grupos que, vamos dizer assim, concentram a maior parte dessa produção. Esses 4 grandes grupos têm os frigoríficos. Por exemplo, aqui você tem uma Genesis, você tem um Âmbar Amaral, ok. Esse pessoal se certificou primeiro e começou a buscar a segunda estrela, ou seja, eles primeiro certificaram as fazendas deles. Aí eles começaram a ver que eles podiam comprar peixe de outros produtores, incentivar esses outros produtores a produzir. Só que esse produtor, ele não tem nenhum, vamos dizer assim, contrato ou coisa. Ele pode vender para outro frigorífico. Se ele produzir mais do que o primeiro frigorífico compra dele, ele vende para o segundo. Então você começa a ter aquela a abertura de um mercado. Entra a levinagem no mesmo sistema e entra a ração no mesmo sistema. A ração e o frigorífico são as duas que não se formam grupos, porque elas são geralmente empresas que atendem diferentes produtores. E a razão do grupo é que você pode viabilizar um pequeno e um grande. Na Colômbia, por exemplo, eu visitei fazenda que produz 4 mil toneladas por ano, e eu visitei fazenda, auditei fazenda que produz 150 toneladas por ano. Um pequeno produtor. Um pequeno e um grande. E pequeno, e o cara falou assim pra mim: seu Silvio, eu nunca pensei que o senhor ia me visitar. Eu falei: claro que eu vou te visitar. Você não faz parte do grupo? Faço. Se você fizer alguma besteira, o grupo vai. Então eu tenho que vir para saber se você está seguindo as regras do grandão também. E uma coisa que a gente começa a aprender um pouco sobre o BAP e vivenciar do dia, não é difícil. Não. A gente vê hoje, eu vejo nós lá, estamos com 90% pronto. 90% pronto, sim, para o BAP. E eu tenho certeza que boa parte das aquiculturas no Brasil e frigorífico também. Porque nós temos uma atividade bem desenvolvida, né, dentro das conformidades aí, trabalhistas, dentro da ação social, parte ambiental muito bem. Né, eu estou rindo aqui, sabe por quê? Que essa pergunta muita gente me faz, né? Cara, você é brasileiro, Emerson. Você tem que seguir tanta regra que você já realmente está 90%. Você sabe qual que vai ser a sua maior dificuldade? Sabe qual é, Marisa? A disciplina de ter os procedimentos e os registros. Porque nós estamos acostumados que isso seja burocracia. Mas no caso do BAP, ou no caso de uma norma, não. É controle, é gestão. Isso que é o mais dificultoso. Porque quando eu visito as fazendas, ou as pessoas vêm me perguntar: pô, mas o que eu preciso fazer? Nós estamos muito diferentes em tecnologia? Não estamos. O que a gente precisa ter é a disciplina de gerar o procedimento, ou seja, eu tenho por escrito, se você quiser ir lá para a FENACAN e tiver uma pessoa que te substitua, essa pessoa der um branco, ela vai lá no procedimento e vai, é assim que eu tenho que fazer. Tem que registrar. Pô, encontrei um tamanduá mirim morto na entrada da minha fazenda. A norma pede para você registrar isso. É falta para você? Não. Te dou outro. Pode morrer peixe também. Pode, claro. Morrer peixe. Morrer peixe. Você tem um plano de emergência para se morrer 30%, 40% da sua população, da sua biomassa? Mas não vai acontecer. Eu sei que não vai acontecer, mas e se acontecer? Um plano de escape? Um plano de escape, você tem como fazer isso? Ou seja, é tudo previsão e prevenção. Você tem que ter o plano e você tem que ter o treinamento. Olha só, você pega o escape. Hoje é normal. A gente vê aí muito problema de escape em várias pisciculturas. Você pega a norma do BAP, você tem que ter um plano de prevenção que vai te melhorar o teu processo para você ter menos perda, consequentemente você ter melhor resultado. Então, uma coisa tão simples que é o escape, que você pega toda a piscicultura hoje praticamente. Então você que está nos ouvindo, que tem uma piscicultura de tilápia, você já teve um escape? Tá, ok. Quanto? 100 quilos? Ok. Você acabou de perder 5 mil reais. Certo? Se você tem um plano que te custou o quê? 2 dias discutindo, pensando, criando, o brasileiro é muito criativo, você vai estabelecer situações onde você vai proteger o escape daquele peixe. Vamos esclarecer uma dúvida. O BAP não tem esse plano descrito. Eu posso escrever um, a Marisa pode escrever outro. Isso tem que deixar bem claro. Então então é isso que as pessoas acham que a norma vem pronta. Você tem que ser assim. Não. Eu posso ter o meu plano de escape, você pode ser o teu, ele tem o dela.
Por isso que eu audito. Então é personalizado, na verdade. Cada um faz o seu de acordo com a sua necessidade e característica de produção. Então não é difícil. A parte mais difícil mesmo é a parte de controle, procedimento. Escrever, sentar, fazer. Um peruano uma vez chegou para mim e falou: pô, Silvio, isso aí dá muito trabalho. É só burocracia, papel. Eu falei: tá ok. No ano seguinte, e aí, é só papel? Não, Silvio, pô, eu reduzi em 15% o tempo de treinamento da minha equipe. Sem dúvida. Tempo é dinheiro. Silvão, o tempo passa. Não acredito que acabou. O tempo passa, já estamos. Puxa vida. Né? Mas voltando aqui para a região, já está o convite aqui para a gente continuar esse papo, porque esse papo realmente tem papo para 30 programas, 40 programas, não termina. Na verdade, a gente tem que informar, né? Eu queria que você fizesse as considerações finais aqui, você vai ficar com nós aqui para a gente terminar o programa, mas as considerações finais e um recado que você deixa para o nosso produtor, para o dono de indústria, para o nosso aquicultor aqui no Brasil. Uau! Um recado assim, porreta, hein? Primeiro eu tenho que cumprimentar. Se você é criador de peixe no Brasil, e especialmente no estado de São Paulo, parabéns. Você é um herói. Você é um vencedor já de cara. Segundo, eu acho que a gente tem que começar a pensar no todo. A gente desenvolve uma atividade que dá emprego, que produz uma proteína de altíssima qualidade e que traz um bem-estar para o animal e para o ambiente. Tá? A gente quebra esse paradigma, esse estigma que tem contra a aquicultura, fazendo o trabalho de sustentabilidade, ou seja, como eu falei no início, de segurança alimentar, de segurança e garantia para os funcionários e para a comunidade onde eu estou inserido, para o bem-estar e com boas práticas de cultivo para aquele animal e seguindo a regra que está descrita na norma, que está descrita no meu país, que está descrita no meu estado. Então, a questão não é legalizar. Eu não gosto desse termo, porque ninguém aqui é bandido. Eu gosto de regularizar. A gente vai ter que dar esse passo. E uma das coisas que acontece é o que vocês estão fazendo com o Peixe SP, como o Francisco está fazendo com a Peixe BR, é ter massa crítica e começar a pressionar e levar para quem tem a caneta e tem o poder de decisão as explicações de como faz isso, porque na maioria das vezes essas pessoas não têm esse conhecimento que nós temos. Então, se você é criador de peixe, não desista. Nós vivemos num país maravilhoso. O problema do Brasil não é produção, não são as pessoas. O problema do Brasil é a gente ter coragem de fazer o que a gente acredita. Eu sou um exemplo, muito humildemente digo, eu fiz a minha vida profissional e pessoal em aquicultura. E se eu morrer e nascer amanhã, eu vou começar tudo de novo. Vai nascer nadando já. Opa, com escama. Com escama, tá? Então, por favor, a certificação é importante, porque ela vai te dar o registro e a gestão do negócio. Se você vai exportar, é a primeira porta. Quem quiser exportar no Brasil vai ter necessariamente que passar pela certificação. Mas isso é o tempo. O mercado aqui do lado está precisando de um peixe de boa qualidade. O marketing que a certificação te dá não é só o que você precisa. Você precisa o quê? A gestão que a certificação te dá. E continua fazendo o que você faz. Continua amando o seu trabalho e defendendo o que a gente precisa. Eu queria agradecer muito a vocês dois. Tá? Obrigada a você. Obrigado a você, é uma oportunidade fantástica de estar aqui. A gente está muito tendo obrigado. uma audiência muito grande, sabia? O programa bate aí 25 mil pessoas. Uhul! É isso aí, pessoal. Vamos lá, vamos criar peixe. É isso aí. O mundo da aquicultura se encontra aqui. E para finalizar aí, na verdade, né, a pessoa que hoje o mercado, a concorrência entre todo mundo e a competitividade, né, junto com a certificação, acaba o cara se tornando mais competitivo, porque ele vai ter mais eficiência, vai ter um custo menor, né, vai conseguir passar uma crise dessa um pouco mais tranquilo, que a gente vai ter outras crises no pescado, com certeza, né, nós estamos num país, numa atividade também, né, agropecuária. Então o recado que eu quero deixar para vocês que é piscicultura, a certificação, na verdade, ela mais ajuda, é uma ferramenta, né,
uma ferramenta. Né? Ela mais ajuda do que atrapalha, porque nem tem a visão, porque enche o saco, porque tem que escrever, porque não sei o quê. Não, ela é fundamental para te manter na atividade daqui para frente. E aí entra na rotina. Porque a atividade hoje é globalizada, não, a atividade não compete mais com o vizinho aqui. Pô, vocês que criaram peixe lá na década de 80, de 90, que me receberam na fazenda, a reclamação era a ração que era ruim. Aí eu perguntava, qual a temperatura do tanque? Precisa tomar a temperatura do tanque? Hoje isso mudou. Exatamente. Vamos lá para a publicidade e voltar depois com o desafio do peixe aí. Vamos lá. Estamos apresentando AquiShow na Rede, num oferecimento... Associação de Piscicultores em Águas Paulistas e da União, Peixe SP. Desde 2004 atuando pela consolidação da aquicultura brasileira. Você que participa da cadeia produtiva do pescado e quer ter uma atividade forte, representativa e atuante na estruturação, organização e desenvolvimento do setor, associe-se na Peixe SP. Peixe SP, trabalhando sempre pelo fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Seja um associado. AquiShow Brasil, agora com o pé na água. Venha viver essa emoção às margens do reservatório do Rio Paraná, surpreendendo e inovando a cada ano. 11ª edição de 26 a 29 de maio de 2020. AquiShow Brasil, o ponto de encontro da aquicultura é aqui. Estamos apresentando AquiShow na Rede. Vamos lá, voltamos aí de novo. Silvio, nós temos aqui um quadro que chama o Desafio do Peixe. Começou com uma brincadeira, né? E semana passada o Rodrigo Zanolo desafiou o Ramon Amaral. Ah, é? E o Ramon Amaral fez aí um peixinho. E vai mostrar aí. Ele fez merchandising. Solta aí, Pirola. Pessoal, estou aqui na boutique da Brazilian Fish. Olha, eu peguei alguns produtos, alguns temperos. Agora eu vou pegar o mais importante, que é o filezinho de tilápia. Tem a dica principal, tem que ser da marca Brazilian Fish, né? Senão não vale. 1 quilo, vou levar 2 quilos, porque o povo vai entrar com bastante. Tem 3 meninas. Agora, 1h da tarde, eu tenho que correr, porque senão não vai dar tempo. Até daqui a pouco. Pessoal, essa é uma trabalheira. Falta só mais 7 minutinhos. Enquanto isso, nós vamos abrir um vinho aqui para acompanhar o peixe, um vinho branco, brasileiro, que eu sou bairrista. Né? E hoje as crianças foram dormir mais cedo, eu vou fazer uma surpresa para a patroa. Enquanto ficar pronto, nós vamos abrir aqui, vou preparar, fiz uma mesa aqui para a patroa, vamos fazer um jantar especial romântico hoje. Grande receita, né? Aí, turma, esses são os produtos da Brazilian Fish. É uma comida saudável e muito saborosa. 7 minutos no micro-ondas. Para você como eu, que não sabe cozinhar quase nada, que vai esquentar uma água e passa do ponto, tá aqui uma refeição pronta, saborosa, e 7 minutinhos está pronta. Vou servir agora aqui e colocar num prato, que a gente volta de novo. Fica aí agora o meu desafio,
queria desafiar uma grande pessoa, um grande homem, um grande empresário, um irmão em Cristo, que é o Jorge Seife, esse cara que vem fazendo muito e tem nossa admiração, com certeza, de 100% dos piscicultores. Espero, meu irmão, que você tenha tempo nessa semana, né, nesses 7 dias até a próxima quarta-feira, de ter os seus 10 minutinhos. Se tiver só 10 minutinhos, Jorge, fica aí a dica, né, dos nossos produtos. E se não tiver tempo, fica aí o desafio para a primeira-dama, para a Catiane, para que possa nos dar essa honra. E também queria fazer um duplo desafio, Jorge, que você pudesse nos dar a honra de convidar o capitão para na outra quarta-feira nos dar esse privilégio, né, de participar também conosco e fazer aí um produto de peixe, de tilápia, se possível, né, que eu vou puxar a sardinha para o meu lado aqui, mas que fosse de pescado, né, que é essa grande proteína que tem tudo para ser a primeira proteína consumida no Brasil. Prato pronto, hein? Opa! Ramon, essa moda aí é boa, cara. Nós somos tudo frango de granja hoje, nós sabemos malemar fazer um café. É verdade. Né? Você gostou do prato ali? Ramon é bom cozinheiro, não é? Opa, excelente. Mas ele fez uma propaganda boa, mas os produtos dele são muito bons. Muito bons. Silvio, você que fica viajando bastante, você pode levar já, ó. Leva, ó. Depende. Não é industrializado, eu posso entrar, porque né, tem as restrições sanitárias. Chega no micro-ondinha, 7 minutos. Vai embora. Mas você viu quem ele desafiou? Jorge Seife, Catiane Seife e Jair Messias Bolsonaro. Abusado. Ô Bolsonaro, ó, comendo a tilapia aí. Enfim. Ramon, muito obrigada por você ter aceito aí a brincadeira aqui com a gente. É o nosso quadro social do programa esse, viu, Silvio? Ótimo, legal. É bem Gostei legal. bastante. Começou com uma brincadeira e assim, é bem interessante. Isso aqui já veio, foi para Brasília, Bahia, Pernambuco, voltou para cá e tá andando o Brasil inteiro. E agora vamos para o Distrito Federal de novo. Vamos voltar para Brasília, capital. Ou para Santa Catarina, na Catiane, né? Não, a Catiane... que ele desafiou. Se o Seife vai conseguir. Puder, o Seife, o dia tem 24 horas, ainda dá tempinho aí, ó. Dá pra fazer. O que você faz da meia-noite às 6, né? Além de dormir, faz um peixinho lá. Vamos pra nossa agenda, Emerson? Vambora. Então vamos lá. Fique bem informado. Agora, o programa AquiShow na Rede apresenta os eventos do setor. Então, vamos lá, olha, nós temos um curso de curtimento de pele de tambaqui que está fazendo isso aqui em dólar, meu. É um mercado inesgotável. De em 25, dólar? Coisa boa, e o dólar subiu em 4,18. 25 a 29 de novembro em Sorriso, né? Mas melhor que o tambaqui ainda é o do Pirarucu, que esse eu tenho visto mais bolsas, um sapo. Nossa senhora, eu vou ter um daquele. É lindo. Olha, vai querer andar agora. É muito bonito. A pele de tilápia também é muito bonita. Fica muito bonito. É um produto bonito, né? Ele fica muito delicado, dá coisas lindas aqui. Então, 25 a 29 de novembro em Sorriso, no Mato Grosso, esse curso de curtimento de pele de tambaqui. Temos aí, dia 28 de novembro, o Encontro de Piscicultura Nossa Senhora do Livramento, também no Mato Grosso. Ótimo. Né? Vou estar lá. Opa! Eu vou lá dar uma palestra, fui convidado para dar uma palestra. Boa. Vou lá falar um pouco de tilápia lá no Mato Grosso. Será que vai arrumar problema lá em cima? Não sei. Acho que não. Acho que não. A questão da legalização da... Se for nos reservatórios, possivelmente não vai dar. Eu também acho que não. Fabinho Súcio, que vai estar com o curso de lambaricultura, 5 e 6 de dezembro, em Aquidauana. O Dr. Lambari, você conhece o Dr. Lambari? Conheço a carreira do Fabinho desde o início. Esse aí é um guerreiro. Muito legal. E temos o Festival de Tilápia em Zacarias, dia 14 de dezembro, que é aqui a arrecadação desse evento, Silvio, é para o Hospital de Base São José do Rio Preto. Uma renda revertida. Olha aí. Se você é um produtor que participa desse festival e quer se certificar, faz o registro. Isso é uma ação social pro BAP. Isso. Tá vendo, pessoal? Não precisa gastar milhões, não. Então, né? E o pessoal lá recebe o peixe, né? Como aqui em Santa Fé a gente também. Nós temos uma festa do peixe aqui. Lá eles fazem o festival do tilápia. Pelos produtores. Muito legal, muito legal. E é isso. Chegou a hora de partir. Batemos o hora hoje, viu, Silvio? Hoje foi o programa mais longo nosso aqui. 1h35. Aqui eu também 35. Caramba. Não, mas foi extremamente que o tema é muito bom, um tema que desperta muito interesse, curiosidade em todo o setor, Silvio. A gente queria agradecer mais uma vez, né, Marilza, esse privilégio, né? A gente sabe que você viaja muito, né? Como é que chama a sua esposa? Cecília. Cecília, ó, obrigado por ter, né? Amor,
Beijo, muito obrigado por mais uma viagem. Né? Obrigado por ter deixado ele aqui hoje, né, Marisa? Disponível aqui para estar participando do programa. Uma honra tê-lo. E esperamos ter aqui outra vez, tá? Um beijo. Um grande abraço para todos vocês. Até quarta que vem. Tchau, tchau. Estamos apresentando AquiShow na Rede, num oferecimento. Eu acho que hoje em dia, né, a sazonalidade está cada vez mais em foco. A ração que funciona no nosso clima aqui pode não funcionar para o norte do Brasil, que tem um clima totalmente diferente. Recentemente a gente tem trabalhado pensando nisso, em rações focadas para o inverno e ração focada para o verão. O desenvolvimento e pesquisa, eu acho que é muito importante nisso, sabe? A presença, ela traz isso, uma ração mais específica para o nosso clima acaba tendo um desempenho muito melhor do que uma genérica que atende mais ou menos a tudo. Essa ração HT, eu acho que não é nem mais proteína ou menos, é a qualidade dos ingredientes dela. É igual aquele ditado que a gente é o que a gente come, né? Para o peixe é a mesma coisa. A gente confia, né, nessa qualidade. AquiShow Brasil, agora com o pé na água. Venha viver essa emoção às margens do reservatório do Rio Paraná, surpreendendo e inovando a cada ano. 11ª edição de 26 a 29 de maio de 2020. AquiShow Brasil, o ponto de encontro da aquicultura é aqui. Acabamos de apresentar AquiShow na Rede, o seu programa referência da aquicultura brasileira. Todas as quartas-feiras, às 19h30 pelo Facebook da AquiShow Brasil.